E agora a gente vai fazer a correção da ficha de sociologia. Espero poder contar com vocês também, né? Acordem aí, minha gente. Vamos me ajudar aqui na correção dessa ficha, tá? Pega aí se você já respondeu. Vamos dar uma conferida para ver como é que tá o seu. Como é que você saiu, né? Isso é muito importante para a gente saber se você está conseguindo ou não acompanhar, se está dando ou não para entender o conteúdo, como é que está a sua questão em relação à resolução de questões. Tudo isso é muito importante. Então eu conto com a colaboração de vocês. Temos aí é, abordamos assuntos que de alguma forma estão interligados, né? A gente começou vendo um pouco sobre cultura e a partir daí a gente foi destrinchando vários elementos que a gente pode abordar em relação à cultura, né? E chegamos, enfim, né, vimos a questão da cultura em relação à religião, a cultura em si é uma definição de cultura, vimos sua influência no nosso dia a dia, vimos a cultura a partir dos meios de comunicação e quando nos debruçamos sobre os meios de comunicação, vimos também essas novas formas de relações sociais, um pouco de globalização, a questão da indústria cultural, né? De uma sociedade do controle. E então nós, de maneira de diversas perspectivas, fomos vendo assuntos que se completam, que se interligam, assuntos até interdisciplinares, né? E esses assuntos são de fundamentais importância, né? Porque são muito recorrentes tanto na prova de sociologia como em algumas outras disciplinas que vão surgindo aí no Enem, tá? Então ela nos provoca um olhar mais crítico, um olhar mais atencioso a essas questões e nos ajuda muito na reflexão do cotidiano. Então vamos a algumas questões aí, questões aí sobre a indústria cultural, sobre Foucault, sobre meios de comunicação. Vamos tentar trabalhá-las aqui. Eu conto com a participação de vocês, tá bom, gente? Vamos lá? Vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela? Se tiver, diga sim aí, não no chat, porque eu não estou vendo o chat a partir de agora, tá? E se o tamanho da letra tá bom, se quer que eu aumente, deixa eu até dar uma aumentada aqui para ficar melhor de vocês lerem. Tá legal? Tá bom, professor. Tá bom? Pronto. Então, vamos começar? Quem poderia, gostaria de começar? Essa primeira questão aí. Eu vou começar, vocês vão analisando aí, a partir da segunda vocês vão tomando fôlego, a partir da segunda vocês dão continuidade, tá? Vamos lá. Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas, ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como um bom esportista que é, a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são, como todos os detalhes, clichês, prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali, completamente definido pela finalidade que lhe cabe no esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado e ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e se sente feliz,
quando ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo em que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite repeti-las facilmente no escritório. É um texto de Theodor Adorno da indústria cultural, né, como massificação das massas. Vamos lá. De acordo com o texto abordado, né, o tema abordado pelo texto refere-se, letra A, ao conteúdo intelectualmente complexo da produção cultural de massa. B, a hegemonia da cultura americana nos meios de comunicações de massa. C, ao monopólio da informação e da cultura dos ministérios estatais. D, aos aspectos positivos da democratização da cultura na sociedade de consumo. E, aos procedimentos de transformações da cultura por meio do entretenimento. Então, diante aí desse texto, dessas alternativas, qual que vocês elencaram como sendo a alternativa correta, que corresponde aí ao que a questão solicita? Só uma pergunta prévia, né? Vocês já tinham respondido essa ficha? Já faz um tempinho que eu deixei. Vocês conseguiram responder, gente? Pode ser a letra E? Aí você vai, no caso, dizer o que você marcou, o que você acredita que é. Você aposta na letra E? Sim. Sim. Mais alguém vai na letra E ou tem alguma outra alternativa? Ou quer justificar o porquê da letra E? No texto, Adorno vai chamar a atenção para essa produção cultural, na questão do cinema. Eita, deixa eu aceitar alguém que chegou agora. Bom dia, Isabel, bem-vinda. Ele vai apontar para uma grande característica que se apresenta agora no cinema, né? Que é a repetição, é o roteiro, os efeitos, tudo muito semelhante, tudo muito igual, tudo dentro de um padrãozinho, né? Tudo muito previsível, limitado, não tem nada de complexo. É uma pura forma de entretenimento. É o que ele vai chamar a atenção para o quê? A característica forte do cinema enquanto arte, né? O cinema, a música, a pintura, ela vai se transformar em puro entretenimento. A arte, né? Que é um, um meio complexo, uma das atividades mais elevadas do espírito, uma forma de crítica forte, ela está se transformando em apenas um meio de entretenimento de massa. E de fato, dentro desse contexto, o que vai corresponder como sendo a alternativa correta é a letra E, né? Aos procedimentos de transformações da cultura por meio do entretenimento. Então vai se formando uma nova cultura. Que cultura é essa? Uma cultura de massa, né? Que acredita no que todo mundo acredita, que vive como todo mundo vive, que vai atrás da propaganda, que vai perdendo a sua criticidade e vai se deixando envolver no passatempo do entretenimento. E a letra E estaria corretíssima, parabéns. É isso aí.
Vamos lá ler a segunda questão. Quem poderia ler essa segunda questão aí? Alguém se habilitaria? Eita, foi triste. O Pessoal, edifício. Ah, tá. Eita, gostei. Tirinho pro pai. Vai, Luiz, vai. beleza, obrigado. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha, no golo da lei, sobre os pobres, não cortado, mas desfeito. Tudo por uma simples ideia de arquitetura. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, modelo que mostra o poder na disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos letra A, religiosos, que se constituem Eita, como um elo de dominação. Peraí, pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, calma aí. Voltei. Letra A, religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. Letra B, ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. Letra C, repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. Letra D, sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. Letra E, os sensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ler as próprias ações controladas. vocês conseguiram compreender a questão? Onde é que vocês apostam as suas fichas? Em qual alternativa? Se não conseguiu compreender a questão ou o assunto, pode falar que a gente esclarece aqui também. Né? É uma proposta do sistema conhecido como Essa eu não panóptico. consegui fazer, essa aí eu fiquei em dúvida. Ficou em dúvida? Vocês, eu acredito que no slide eu até coloquei uma foto do que seria esse panóptico de Brainerd, que é uma figura ilustrativa que Foucault indica como sendo representante desse novo modelo de disciplinar as sociedades contemporâneas. No seu livro Vigiar e Punir, bem como na Microfísica do Poder, ele vai dizer, ó, a forma de controlar as sociedades, de vigiar as sociedades, num momento anterior, na Idade Média, por exemplo, era muitas vezes através da tortura, da exposição do poder, o poder visível do líder, da polícia, assim, né, entre aspas, né, das pessoas de autoridade, era visível. E agora não. Agora é uma forma de controlar a sociedade ainda maior, ainda mais intensa, mas a gente não vê o poder. A gente não vê aquele que nos vigia. Né? É uma câmera escondida, é o rastreamento na internet. Né? O panóptico de Brandon é uma que caracteriza bem esse modelo. Você tem uma torre central coberta por vidro escuro, por exemplo, e lá dentro está o vigia, que como ele está no centro, dá para ele ver todos os que estão à sua volta, mas ninguém o vê. Ele vai chamar de ver sem ser visto. Né? Você sabe quem está olhando, por exemplo, através de uma câmera de segurança? Né? Você sabe quem está lhe acompanhando, quem está lhe vendo, por exemplo,
nas redes sociais, né? Enfim, várias questões que a gente pode refletir a partir de Foucault, que vai falar dessa sociedade do controle, mas não é um controle onde a força ela é exposta, onde você está vendo quem está ali vigiando, uma questão mais forte assim. Mas de uma outra maneira, o controle ele vai acontecendo de forma ainda maior, né? E a gente nem percebe que estamos sendo vigiados, controlados ou algo do tipo. Conseguiriam a partir daí fazer aposta em alguma dessas questões? Eu gostaria de, professor. Mais alguém? Ninguém mais? Sua resposta está exata, né? Essa forma de exercer o poder, esse novo mecanismo de controle, ele é sutil. Ele é sutil, mas ele vai adestrando corpos no espaço-tempo. Por que ele vai adestrando corpos? Será que a gente faria tudo que poderia fazer, o que gostaria de fazer, quando a gente se sente vigiado, mas a gente nem sabe por quem? Por exemplo, como mostrei da câmera, né? Então ela vai moldando comportamentos, corpos, por meio de olhar como instrumento de controle. É um olhar que tudo vê, mas que não é visto. Então é uma nova forma de controle, é uma nova forma de observação que é muito sutil, mas que vai moldando comportamento. Por exemplo, né, quando a gente tinha câmeras de vigilância ali nos sinais de trânsito, né? Mudou muito a forma de comportar-se dos motoristas aqui na nossa cidade. Automaticamente, quando soube que foi desativada, já voltou tudo do mesmo jeito que era. Então, ela vai moldando comportamentos, né, sutilmente. Então, só para ilustrar, né, essa questão. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente fala, tal. Depois a Por que gente não vai pode ser letra E? Oi? Por que não pode ser letra E? Consensuais que pactuam com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter uma proposta de ação controlada. Veja, sobretudo no início, no contexto de Foucault, como também agora, não há um consenso em ser vigiado. Muitas vezes a gente nem sabe que está sendo controlado, nem sabe que está sendo vigiado. Você acessa a internet, por exemplo, você vai no Google e pesquisa algum produto. Daqui a pouco você entra nas suas redes sociais e tem um monte de propaganda daquele produto que você pesquisou. Você consentiu que aquelas pessoas que estão ali na internet, que a gente não sabe quem, estivesse observando cada passo que a gente dá na internet, né? Às vezes à procura de alguma coisa, para depois estar ofertando demandas aí, fazendo ofertas. A gente é vigiado o tempo todo. Tudo que a gente faz na internet, tem os algoritmos lá, as coisas que vão rastreando aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente procura, aquilo que a gente tem interesse, para depois nos ofertar. Mas será que a gente consentiu, é consensual essa permissão de controle, essa permissão de observação do nosso comportamento? A gente consente, a gente pactua sempre com esses modos de vigilância, porque veja, assim como tem benefícios, como por exemplo essa questão do trânsito que eu citei, mas também tem coisas que a gente pode se questionar, né? Como por exemplo uma invasão da nossa privacidade.
essa questão da gente estar sendo monitorado meio que o tempo todo nas nossas redes sociais. Então a gente acaba ficando muito exposto. Então é sempre que a gente compactua com isso. Alguém já lhe chamou. Por exemplo, há vários casos de crimes cometidos em alguns lugares por pessoas que ficam utilizando da nossa imagem captada na por câmeras escondidas, por exemplo. Já vi muita gente aí passando repórter sendo preso, né, porque homens mal intencionados ficam captando imagem de mulheres e aí fazendo material pornográfico depois com isso. Então, assim, nem sempre é consensual, nem sempre a gente vê que está sendo filmado, nem sempre a gente vê que está sendo vigiado. E muitas vezes há uma invasão muito grande da nossa privacidade. Né? Nem sempre isso é para o nosso benefício, mas muitas vezes isso acaba se tornando incômodo para nós, né? Ou até perigoso, em certo sentido. Consegue entender? Eu fui claro? Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, ela age sutilmente, né, moldando comportamento, sendo um instrumento de controle. Por quem a gente não sabe, e aí é que está o perigo. Vamos ao terceiro? Quem poderia aí nos ajudar nessa terceira questão? Olha, nós tivemos uma briga e uma disputa para ver quem lia a segunda. E essa terceira? Eu vou ler essa. Vamos lá. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michael Foucault Michel Foucault. século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, Foucault. a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: letra A. Combater ações violentas na guerra entre as nações. Letra B. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Letra C. Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Letra D. Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. Letra E. Organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Olha aí. Vocês conseguiram responder essa questão? Qual foi a alternativa que vocês colocaram? Foucault é um filósofo contemporâneo, filósofo do século XX, um francês, muito visto e estudado, tanto na filosofia como na sociologia, por ter uma obra muito interdisciplinar nesse sentido, onde ele vai buscar compreender aquela sociedade atual e ele vai elaborar aquilo que ele vai ficar conhecido como arqueologia, né? Ele vai, digamos que entre aspas, escavacando, procurando na história como foi desenvolvendo essa questão das relações de poder, né? Se Nietzsche faz a genealogia da moral e vai buscar nessas relações de poder muitas explicações,
para as nossas relações interpessoais, Foucault ele também vai nessa linha, né? E ele vai vendo no movimento da história, nos fatos históricos, aquilo que vai acontecendo, as formas de organizações e relações sociais, e ele vai percebendo aí elementos muitas vezes que ainda não tinham sido expostos em filosofias anteriores, em análises sociais anteriores. Foucault, inclusive, esteve aqui já em Recife, né? É um filósofo contemporâneo e importantíssimo, viu, nessa questão dos vestibulares aí. Ele vai dizer, né? Foucault ele inova ao pensar a política e a lei em uma relação de poder e organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis. Qual é a finalidade das leis na organização das sociedades modernas? E aí, qual seria a alternativa correta aí? Letra A. Letra E. Mais alguma alternativa? Mais alguém aposta aí em alguma outra alternativa? Ou na letra E? Ou querer justificar? Na própria pergunta ele já dá uma deixa, né? Ele pensa a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Né? Então, de fato, a alternativa correta aí seria a letra E. Organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Né? Nós nos comportamos, nos moldamos, interagimos numa relação de poder, onde queremos exercer a nossa força, poder sobre o outro, questão da dominação, e isso precisa, no mínimo, ser organizado para não virar um caos total. Né? Vamos à quarta questão. Temos várias questões aí, eu acho que essa é a última de Foucault, temos mais sobre a indústria cultural, temos mais sobre meios de comunicação aí, tem uma diversidade de questões aí, de vários âmbitos que integram tudo aquilo que a gente viu nesse percurso. Quem poderia aí ficar com a quarta questão? Opa! Simbora, povo! E aí? Alguém? Deixa eu ver essa então. O filósofo e teórico social Michel Foucault dedica sua obra Vigiar e Punir para o entendimento das formas de controle social externas e externas. Então, no Vigiar e Punir, ele vai tentar compreender como dá, tanto externa como internamente, controle social. Segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil, submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores. Ele vai ter a noção de sujeito como sujeição, assujeitamento. Nós estamos sujeitos às leis que nos são impostas. Né? Por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Ou seja, a sociedade, as leis sociais, elas vão nos impondo várias formas de vida.
jeito de viver, vai moldando como a gente deve viver, controlando a forma como devemos viver. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras, como a escola, os quartéis, onde os indivíduos ali permanecem e vivem sob o controle da instituição. Então Foucault, dentro do seu contexto, ele vai entender quartéis, escolas, igrejas e várias outras instituições como órgão de instrumento de disciplinarização de corpos. Por quê? Porque vão ditar, moldar os valores, a moral, o jeito que se deve viver, aquele sujeito ali contido a tais regras, né, que vão sendo impostas nessas instituições e vai moldando desde cedo os sujeitos, que vai sendo sujeitado a essa nova forma de vida. Né? Podemos concluir que, para Foucault, controle social é a forma de controlar a produção biológica de um grupo social, a forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos, um conjunto entre formas externas e externas de intervenção no comportamento do sujeito desviante, um conjunto de regras que limita a interação entre os indivíduos e a classe e estratos diferentes em sociedades estamentais. Qual seria a alternativa correta nesse contexto? Se você não fez, se você ficou em dúvida, mas aí qual você arriscaria aí? C. C. C de abacate. Tá bem legal. E aí, mais alguém arriscaria na letra C de abacate? Segundo nosso colega. Alguém? Vou nascer também. Vai nascer também. Muito bem, galera. É isso aí. Né? Podemos concluir que para Foucault o controle social é um conjunto de formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante. Né? Aquele sujeito que quer viver segundo a sua forma de vida, segundo o que ele acredita, mas é sempre colocado nos moldes sociais a partir de instituições disciplinadoras, né, que vão disciplinando, moldando, dizendo como ele deve ser feito, o que deve se fazer, em que hora deve se fazer e etc. Né? E aí vai moldando comportamentos. Vamos à quinta questão, nós temos aí uma charge. Vida social sem internet, blogueiro profissional. E aí, essa charge está até um pouco desatualizada nas redes sociais, né? Alguém aqui chegou a ter Orkut? Não? Acho que não, né? Vocês chegaram a ter Orkut? Ou lembram do que Eu era? tive. Se tu tivesse Orkut, olha, ou o Orkut não é tão velho assim, ou a senhora também não é tão nova. Mas vamos lá. É porque as coisas mudam tão rápido, né? Que a gente pensa que faz tanto tempo, mas na verdade não. É porque a velocidade da internet é muito grande. Vamos lá. Você está no Orkut? Estou. E no MSN? MSN vocês tiveram? No MySpace e no Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares,
Por isso, raramente te vejo no mundo real. Olha aí que interessante. O cara tá em todas as redes sociais, mas no mundo real sua colega não via. Então, vamos lá. Vamos às alternativas. Eita, Guta. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Questiona a interação das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, considera as relações sociais como meios importantes, menos importantes que as virtuais, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado, concebe a rede de computadores como um espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. E aí? Letra B, eu acho. Letra B. Considera as relações sociais menos importantes que as virtuais? Você acha que a crítica, o questionamento que a menina deixa é por conta disso? Eu fico em dúvida entre a D e a A. D e A. Descrever com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. Questionar a interação das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Quem poderia ir, quem teria alguma sugestão diferente ou que pudesse ajudar aí a colega a esclarecer a dúvida? O que é que vocês acham aí? Mais gente pensando, ajuda aí, contribui. Mais alguém? A de desodorante. Poxa. Desodorante. Nem A na palavra tem, velho. Ó. Aí Como não? Vejam bem. A letra D, ela descreve, de certo modo, como vivemos hoje, sim. Mas a pergunta da menina, a indagação que ela faz aí na charge, digamos que está mais adequada com a letra A. Porque ela vai questionar a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, né? Tipo, ela tá a todo momento ali, tá em todas as redes sociais, vive mergulhada nesse mundo, mas na realidade, fora das redes sociais, né, ela quase não aparece, quase não dá as caras. E aí ela vai fazer uma crítica sutil nesse sentido. Então a letra A seria a letra correta. A letra B não pode ser porque ela não está desmerecendo as relações sociais e enaltecendo as relações virtuais. Pelo contrário, ela está justamente questionando. Né? Então, a letra A seria a letra indicada, a letra correta, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir? Ou algum questionamento, dúvida? Fiquem à vontade, tá? Pelo visto não vai dar pra gente fazer toda, mas ainda dá pra mais uma. Temos aí 3 minutinhos. E aí? Vamos lá? Quem poderia ler agora? Pra gente encerrar aqui, fechar com chave, pelo menos essa parte. A gente pode terminar inclusive amanhã. Presencialmente já, né? Não sei se vocês vão estar. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários que são tão pouco desenvolverá uma fineza, isso? É, fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas.
mas a liberdade de escolha da ideologia que o reflete sempre a coerção econômica revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Eita, desculpa, deixa eu só. Pronto. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma letra A, legado social, letra B, patromi, pa, patrio, Patrimônio. patrimônio político, letra C, produto da moralidade, letra D, conquista da humanidade, letra E, ilusão da contemporaneidade. Isso, perfeito. O que seria a liberdade dentro das características descritas por Theodor Adorno aí, no trecho, no fragmento da dialética do esclarecimento. O que seria a liberdade? Se vocês quiserem, eu posso até apresentar o texto novamente aqui. Mais uma vez ele se reporta à indústria cultural, né? Dentro desse novo contexto de cultura de massas, o que seria a liberdade? Alguém teria aí alguma aposta? Letra A, Letra Letra E, eu acho. letra E. E aí? Mais alguém? não, letra A não, gente. Não, letra A não, letra E mesmo. Letra E. Mais alguém? É de esquizofrênico. Ele tem umas sugestões bem interessantes de correspondência da letra. Vejam bem, nessa nova sociedade onde há essa cultura de massa, apesar da aparência de poder escolher coisas diferentes, filmes diferentes, artes diferentes, músicas diferentes, é, opções de entretenimento diferente, mas sempre nos é oferecido mais do mesmo. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo roteiro, é sempre uma repetição, há sempre o mesmo objetivo, né? Nunca se tem, claro, um senso crítico. Então, por exemplo, se a gente e olha quem não observou a nossa sociedade hoje, né? Mas, por exemplo, se você vai observar músicas, e aqui eu não estou fazendo uma crítica direta, né? Cada um que escute ou goste de escutar o que quiser. Mas, por exemplo, se você for observar a música sertaneja hoje, ou o passinho, ou qualquer coisa do tipo, se você olhar, observar a estrutura da música, aquilo que ela diz, como ela é composta, a mensagem que ela deixa, é sempre mais do mesmo. Né? Apesar de ter uma diversidade de música, estou só citando um exemplo para ficar claro, apesar de ter uma diversidade de música, é sempre a mesma estrutura, é sempre a mesma coisa que é oferecida. Né? Então você não tem várias escolhas que lhe possibilitam pensar, refletir, criticar, mas nós temos vários produtos padronizados. Né? Então a liberdade nesse sentido de escolher, de algumas escolhas, né? E eu estou citando no âmbito da música, mas isso pode ser em vários âmbitos, é uma grande ilusão. E a letra E seria a alternativa correta dentro desse contexto. Tá ok? Ficou claro? Deu para entender? Bem, gente, amanhã vocês vão. Todo mundo aqui vai estar na escola amanhã, não?
eu posso deixar para vocês em alguns vídeos que eu já tinha pronto da aula de filosofia na plataforma, uns 2 vídeos onde encerrava o conteúdo de Descartes. Amanhã a gente pode inclusive terminar de corrigir essa ficha, se for o caso, presencialmente. E a gente vai ter um pouco de calma nesse retorno agora. A gente não vai seguir disparado aí com os assuntos, mas a gente vai tentar revisar, voltar, ver como está o andamento, tá? De vocês, ver onde precisa parar mais um pouco, onde precisa voltar, para a gente poder dar e continuando aos poucos. Então, esse foi um pouco da correção da ficha. A gente não conseguiu completar, vamos completar aí nas próximas aulas, tá? A partir da 7ª. E aí, até amanhã, né? Até amanhã, nesse mesmo horário, certo? A gente se encontra. Obrigado pela participação de vocês e até mais.